Vitória começaram juntos na Série C, num dos piores momentos do clube, e a Fatal chegou junto, nos ajudou evidentemente a ir para a Série B, nos ajudou a ir para a Série A e também contribuiu para que o Vitória fosse campeão da Série B. Uma parceria de sucesso que, além do patrocínio, outras e tantas ações foram feitas fora do patrocínio, certo? Como inscrição de jogadores, como ajuda na questão da academia de ginástica do clube, e por aí vai. E hoje a gente começa anunciando que, para a alegria de todos nós teremos um novo placar eletrônico no Barradão, onde a gente vai poder ver o jogo, onde a gente vai poder ver o VAR, vamos ter um novo Black Doppler, também para a imprensa. Tudo isso é um presente da Fatal Motos. Então, a gente espera dia 14 de janeiro, no início do Barradão, inaugurar o nosso novo placar eletrônico de primeira linha, de tecnologia ímpar, e inaugurar também o nosso novo Black Doppler. Essa é a primeira notícia. Nós queremos dizer, todos vocês sabem, há muito tempo que a gente está procurando investidores, que a gente está procurando parceiros para tirar do papel o nosso projeto da Arena Barradão, que é um sonho de todos nós. Quando a gente começa a falar desse sonho, a gente só pensa no primeiro momento na cobertura. Então, essa conversa com a Fatal para ser um desses parceiros já vem de muito tempo, desde quando ela chegou, que a gente está tentando mostrar a importância que é de você ter um estádio com uma qualidade melhor, e que a gente está chegando na Série A. Hoje a gente tem problema sério na hora que chove, na hora do sol. E em conversa com a Fatal nos propôs, a primeira coisa, ela queria entender o que é que o torcedor do Vitória quer. Então, através da Fatal, nós estamos daqui a exatamente 10 minutos, por sugestão da Fatal, acatado por a gente, até porque a gente entende que a primeira pergunta da enquete era apenas uma decisão da diretoria do clube, certo? E qual é a primeira pergunta da enquete? A Fatal vai perguntar ao sócio torcedor do clube o que é que ela acha da Arena Barradão se tornar Fatal Models Arena Barradão. Para tanto, ela está propondo 100 milhões de reais para comprar o name rights da Arena Barradão. Para que vocês entendam, o name rights é o nome do estádio. A Fatal está propondo 100 milhões em 10 anos para a compra do name rights do estádio Arena Barradão. O Barradão ficaria a ser Fatal Models Arena Barradão. O sócio vai opinar nessa primeira pergunta. A segunda pergunta da enquete, só lembrando que a segunda pergunta da enquete não depende do presidente, não depende do conselho, teria que ser através da AGE, mas vão ouvir, é apenas uma enquete, antes que já comece daí, pedra para um lado, pedra para o outro, é uma enquete. Nós vamos fazer a segunda enquete, que é a segunda proposta da Fatal, que não é cumulativa, ou seja, nós vamos opinar sobre a primeira e vamos opinar sobre a segunda, mas não é cumulativa, tá? Se o sócio torcedor e a direção escolher que será a primeira, fica na primeira. Se o sócio torcedor escolher que será na segunda, fica na segunda. A partir daí nós vamos sentar com a Fatal e começar as conversas e as negociações. A segunda pergunta é se o Vitória toparia vender o name rights do clube. Assim como a gente tem RD Bragantino, a gente teria Fatal Vitória. Por isso ela está ofertando 200 milhões de reais. Então, essas são as duas propostas que nós vamos ouvir o sócio torcedor. Repito, a primeira sobre o name rights do estádio, 100 milhões de reais por 10 anos para o Vitória vender o name rights do estádio. O estádio passa a se chamar Fatal Models Arena Barradão. A segunda proposta, que não é cumulativa, o Esporte Clube Vitória ficaria Fatal Models Esporte Clube Vitória, certo? Que é a segunda proposta de 200 milhões. A enquete está no ar agora, nós temos 33.206 sócios que nós vamos ouvir. É evidente que, como eu vou repetir novamente, no caso da segunda pergunta, a gente depende de conselho, depende de AGE, não é o sócio, o torcedor vai opinar, mas tem que opinar depois. No caso da primeira, depende da decisão da própria diretoria, mas que a gente também, por solicitação da Fatal, pela forma da Fatal ser,
ela quer ouvir primeiro qual é a impressão da torcida, para que a gente possa assim avançar ou não nas negociações. Pessoal, lá em fevereiro de 2023, esse ano, nós estávamos aqui, né, em outra sala, mas anunciando a parceria. E em fevereiro, né, e agora a gente encerra dezembro, depois de todas essas ações que nós fizemos, depois de todo o processo chegar aí, encerramos dezembro na Série A. Então para a gente é uma felicidade imensa. E pensar que em fevereiro, quando tudo isso começou, lógico que a gente mirava também a Série A, mirava chegar longe, mas não imaginávamos o quão longe chegamos. Então, é com muita felicidade que a gente faz essa proposta, porque nós entendemos que depois de todas essas parcerias que nós tivemos aí ao longo dos meses, se envolvendo com o torcedor conheceu a nossa marca, se envolveu com a nossa marca. Hoje nós temos ali nas redes sociais os torcedores muito bem envolvidos, né, entendendo a nossa proposta, o nosso trabalho, entendendo os nossos valores. Então, para a gente é muito importante estar nessa nova fase do Vitória aí na Série A. Então, considerando isso, que é uma nova fase, precisa de nova estrutura, seja estrutura física, seja estrutura ali com os jogadores, a gente entende que é importante estarmos também juntos nesse novo momento, e por isso a proposta. É interessante você reforçar o quão importante é essa impressão dos torcedores para a gente, tá? Então, reforço o convite aqui para que os torcedores estejam envolvidos. Nós teremos dois tipos de enquetes, a específica para os torcedores, para os sócios torcedores, e teremos uma outra enquete à parte também para quem não é sócio torcedor, mas ainda assim é torcedor também. Queremos ter a impressão de todos. Fica o convite para todos votarem, para a gente entender um pouquinho aí sobre a impressão de vocês, sobre o que vocês acham dessas mudanças, e lembrando, né, o objetivo final disso, que é trazer esse reforço para o Vitória chegar bem na Série A e muito mais além. Então fica meu convite para todo mundo votar. Vou aproveitar também, lembrando que a gente tem uns mimos aí para vocês. Dessa vez vocês podem levar para casa, né? Leva lá em fevereiro, vocês querem receita. Dessa vez pode levar sem medo. A enquete já está no ar, sócio torcedor, pode entrar, já começar a enquete, e ela já está no ar.